Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o que é conservadorismo político. Então, o conservadorismo basicamente eu chamo de política da sabedoria e da prudência. Se a gente pensar bem, gente, observar bem, o que é sabedoria? Sabedoria é você ter um conhecimento de algo, a respeito de algo, um conhecimento ou prático ou teórico, que vai permitir você fazer decisões melhores possíveis. Você tem você tem uma situação em que você tem que escolher entre um caminho e outro. Uma outra pessoa já passou por aquele caminho e viu que aquele caminho é ruim. O que é que você vai fazer? Você aprender com o erro da outra pessoa. Isso é sabedoria. E também sabedoria está associado a você aprender com o seu próprio erro. Então você erra várias vezes, mas você não permanece naquele erro. Então você ganha um conhecimento teórico e prático sobre aquilo que permite você aprender com aquilo e não cometer aqueles erros mais. E você vai saber, ao longo desse processo da sua vida, aquilo que é importante para você e aquilo que não é. E prudência, basicamente, seria você ter cuidado, cautela em como você vai lidar com situações da vida como um todo. É você não querer mudar tudo de vez, é você ir aos pouquinhos procurando conselhos, não tomando decisões abruptas ou decisões de acordo com o seu sentimento daquele momento. E isso é o que é sabedoria e prudência. Russell Kirk escreve, se eu não me engano, o livro dele é o Política da Prudência, que fala um pouquinho do que é o conservadorismo. E eu gosto do conservadorismo principalmente por isso. Essa filosofia por trás fala muito sobre a nossa vida cotidiana. Geralmente, se você for sábio, a tendência é você aplicar essa sabedoria em diversas áreas. E nesse caso, eu aplico a prudência que eu acredito e que eu vejo na minha vida na política. Porque a política, se você observar bem, ela pode ser, de certa forma, regida por esse mesmo princípio, de forma a você ser sábio na hora de fazer política, você ter uma filosofia, você aplicar uma política de governo sábia, você ter uma nação sábia na maneira de como está sendo feitas as leis, você pode ser e a política nacional ela pode ser prudente também, no sentido de você ter cautela com as mudanças. Então, se a gente observar bem, gente, o conservadorismo é basicamente isso. É o que os autores falam. É você ter sabedoria para aprender. É a política que aprende com os erros que foram cometidos ao longo da história, tenta aproveitar aquilo que foi bom e tenta ser prudente para, na hora que fazer mudanças, não fazer mudanças que mudem aquilo que é tão importante para aquela sociedade permanecer. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, que é a principal imagem do conservadorismo, que é uma casa se reformando. Então, o que a gente observa? Existe uma casa. Foram anos de construção para construir essa casa, muitas coisas foram feitas ali, muitos detalhes importantes ali. Se a casa começa a apresentar problemas, você vai fazer o quê? Você vai destruir a casa toda, ou você vai, por exemplo, reformar e consertar ela? O revolucionário acredita que você precisa destruir tudo e construir a casa toda de novo. Já o conservador não. Ele vai dizer, faz uma reforma nessa casa, tira aquilo que está sendo bom, mantém os pilares essenciais da casa e exclui aquilo que está sendo totalmente equivocado e vai mudando e vai fazendo otimizações nesse espaço. Então esse é o pensamento conservador na hora que ele pensa em um país ou ele pensa numa política específica. E um conceito geral de conservadorismo que eu posso colocar aqui seria a filosofia de vida social, que defende a manutenção prudente das instituições sociais tradicionais, com permanência das que tiveram bons resultados e resistiram ao longo do tempo, opondo-se assim a mudanças revolucionárias via de regra. Você já observa bem, por exemplo, manutenção prudente das instituições sociais tradicionais. O que ele está dizendo aqui? É você emitir mudanças, correções, mas que sejam de forma cautelosa. É a ideia da permanência de bons resultados é aquilo que foi bom e resistiu ao longo do tempo, você mantém e que permitiu que a gente tenha aquilo que a gente tem hoje. E opondo-se a mudanças revolucionárias, ou seja, a mudanças abruptas na sociedade. Isso eu coloco via de regra porque existiram mudanças como a Revolução Americana, foi um caso especial de revolução, e não foi uma revolução para mudar tudo, e sim para manter aquilo que era essencial para o povo americano de lá dos Estados Unidos. Então, é importante a gente saber que toda a filosofia política ela apresenta 4 eixos: filosofia e valores, sociedade, a maneira social, política e economia. A gente pode observar, por exemplo, conservador nos valores. A gente tem conservadores nos valores. No sentido amplo, qualquer pessoa que ela defende os valores, ela é conservadora. Mas esse é o sentido amplo. Por quê?
Não existe um número de regras específicas para a pessoa ser conservadora. Mas no sentido estrito mesmo dos livros, a gente vai observar que para você ser conservador, você tem que ter esses 4 eixos aqui principais e defender eles com unhas e dentes. Claro que na aplicação vai ter algumas variações, mas no geral, para você ser conservador, você vai precisar ter estritamente, nesse sentido estrito, esses 4 eixos aqui norteado pela economia conservadora. Ou pela política conservadora, corrigindo. Então, aqui eu vou preencher as lacunas, os eixos de cada uma daqueles tópicos ali, sociedade, economia, política e filosofia, para a gente entender mais ou menos o que o conservador pensa em cada uma dessas áreas. Primeiramente, ele pensa em vida, propriedade e liberdade. Defesa da vida, da propriedade privada e da liberdade do indivíduo, claro que com restrições. Na parte da filosofia, a filosofia que rege o conservadorismo basicamente se baseia na ideia de prudência, de sabedoria, de ceticismo, não acreditar em qualquer promessa política que a gente vê por aí, e de manutenção gradual da sociedade. Já na esfera social, a gente observa que é a defesa da vida, da liberdade com restrição, não é um libertarianismo que acredita em qualquer mudança, é anti-utopia, acredita na beleza de lá de fora, acredita nas tradições e daquilo que a gente chama de nosso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, o vídeo já estava ficando um pouquinho grande. Acredita em valores transcendentes, acredita na amizade, no afeto, no amor, na família e nas virtudes como um todo. E na parte da política, acredita em propriedade privada, acredita no direito romano, que foi conquistado lá, do regime de presos e contrapresos para evitar tiranias, acredita na filosofia grega, nas ideias gregas e também na democracia que foi gerada lá, claro, com uma democracia bem específica, acredita na moral cristã, que é a base de todo o direito da sociedade ocidental, e acredita no Estado menor e mais liberdade, claro que com algumas restrições. E na economia, um livre mercado e um capitalismo que gere prosperidade. Claro que como o conservador é diferente do liberal em que sentido? O conservador, no geral, ele acredita que tem que ter liberdade, mas que a liberdade ela deve ser precedida pela moral. Ou seja, eu não devo liberar o tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres, ou o tráfico de crianças, por exemplo. Ah, mas é liberdade. Mas a liberdade ela é precedida pelos costumes. Então, se uma sociedade ela quer ser uma sociedade livre, você precisa ter determinado tipo de valor que vai permitir sua liberdade para aquilo. Se você começa a liberar tudo, você vai ver que cada vez você vai tendo mais liberdade. Porque essa liberdade que é gerada, ela no futuro vai gerar menos liberdade devido a determinado tipo de ideologia que vai sendo gerada ali naquela sociedade que vai diminuindo a liberdade. Então, o conservador, no geral, ele pensa que tudo deve ser guiado pela moral, claro que não moral estrita, mas moral, os valores principais, mas que o livre mercado ele deve vir depois, mas claro que não passando dos limites dessa ideia moral. Então, mas peço que você se inscreva no YouTube, no canal aqui do YouTube, e você me siga o canal do Crescimentando lá no Instagram. O que você achou desse vídeo? Comenta aí, você pode discordar, concordar. E eu acho que nos vemos nos próximos vídeos. Então, até logo, vamos manter aqui um debate sadio. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até logo.